Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, o seu programa de sustentabilidade que traz novidades e também traz soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje eu recebo aqui no estúdio Jacir Costa, presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, a Federação das Indústrias aqui do estado de São Paulo. Nós vamos falar sobre RenovaBio, Política Nacional de Biocombustíveis, vamos falar a respeito de perspectivas, enfim, várias coisas. E o RenovaBio, principalmente, que tem o objetivo de reduzir a emissão de gases que contribuem com o efeito estufa. No quadro Ideia Sustentável, nós vamos conhecer a iniciativa que ajuda produtores a recuperarem áreas degradadas com sustentabilidade. O Ação Sustentável começa agora. E hoje eu recebo aqui o Jacir Costa, ele é presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, que é a Federação das Indústrias aqui do estado de São Paulo, e ele também é membro do Conselho da Tereos. Você vai saber o que é a Tereos, uma gigante do açúcar aqui, Brasil, França. Bem-vindo, Jacir, muito obrigada. Obrigado você pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Que bom, sempre bom te receber aqui. O Jacir, ele já é meio cliente aqui da casa, porque ele tem tantas vertentes para falar pra gente. Ele fala de açúcar, ele fala de etanol, ele fala de RenovaBio, ele fala de mercado, e a gente quer explorar um pouquinho disso aqui. E vamos começar então falando dessa novidade. A gente está aqui no finzinho de 2019 e vai rodar RenovaBio ano que vem? Bom, já está programado para dar início no dia 24 de dezembro, quando ele entrará em vigor. Já tem as metas definidas para esse ano e para o próximo ano. E as usinas estão sendo credenciadas, está no processo de término das regularizações que está faltando, que principalmente é no que se refere à parte financeira. É onde pega, né? É onde pega, porque isso já está definido, é mais você definir qual que é o veículo que vai ser lançado para dar liquidação financeira, porque aí vai depender de como é a taxação. Certo. Deixa eu explicar um pouquinho para você que não está aí muito por dentro do RenovaBio. RenovaBio foi uma lei aprovada no ano passado, né? 2018. Foi aprovada essa lei. E o que essa lei diz? Que as distribuidoras de combustível, aquela bandeirinha lá do posto, vai ter que ter meta de descarbonização do combustível que vende, ou seja, não dá mais para ser só combustível fóssil. Olha que bacana, e a gente ainda apanha lá fora, né, Jacir? O Brasil com uma iniciativa sensacional dessa. Então, cada uma das distribuidoras, conforme o volume do combustível que vende, vai ter que ter meta de descarbonização. Quem vende mais vai ter que descarbonizar mais, porque joga mais gás do efeito estufa aí na atmosfera. Essas metas, então, você está me dizendo que já estão estabelecidas. Dia 24 de dezembro, presente de Natal para a gente. Exatamente. A gente vai ter todo esse regulamento e a partir, então, desse estabelecimento, todas essas distribuidoras vão ter que começar a tentar atingir essa meta. Para as usinas, a usina teve que se certificar. Como que eu meço o que a usina está descarbonizando? Exatamente isso. As usinas passaram por um processo de certificação. Esse processo de certificação vai desde o plantio de cana, os tratos culturais, o transporte da cana, o processo da cana e a entrega do etanol ao consumidor. Então, todo o processo produtivo é medido? É medido e aí, dependendo de como esse processo, do que você usa, da sua eficiência ambiental, você ganha uma nota. Então, essa nota vai significar que um CBIO, que é o Certificado de Descarbonização, que equivale a 1 tonelada de carbono evitada, vai representar para aquela usina, por exemplo, 700 litros de etanol, uma outra usina menos eficiente, 800 litros de etanol. Que inteligente esse sistema. Então, isso vai buscar sempre a eficiência ambiental. Então, na minha opinião, isso vai estimular investimentos, por exemplo, em biogás,
para substituir o diesel utilizado no transporte da cana, nos tratos culturais, vai fazer com que você tenha mais uso de fertilizante biológico em substituição ao fertilizante químico, principalmente nitrogenados. Então, tudo isso leva a uma maior eficiência ambiental e que vai ser valorizado através dos CBIOs. E valorizado mesmo, porque o CBIO dessa usina que tem uma eficiência ambiental, ele acaba sendo mais barato, efetivamente, do que o CBIO da outra, porque se ele tem uma eficiência ambiental diferente, ele vai ter que ter mais etanol para compensar isso. É o contrário. Acho que o valor do CBIO vai ser o mesmo, porque o CBIO é uma tonelada evitada. O que tem é que essa usina vai estar estimulada a investir mais na sua eficiência e vai ter um retorno maior desse investimento. Certo. Isso vai ser muito importante porque vai ser um estímulo à ampliação da produção de etanol, com certeza vai criar empregos e a gente vai estar num processo bastante interessante de ressurgimento do etanol no Brasil. Existe alguma iniciativa parecida no mundo? Existe, esse modelo foi copiado do modelo norte-americano, em que estabelece mais ou menos essas regras. Só que no modelo norte-americano não tem essa certificação ambiental por usina que nós estamos fazendo aqui. Então, é um aperfeiçoamento do modelo americano que nós estamos implementando aqui no Brasil e que, com certeza, vai ser uma referência para o restante do mundo. Não, ainda mais agora falando em época de emissão de gás do efeito estufa, em época de mudança climática, e a gente está vendo, está assistindo que o grande vilão da mudança climática é a produção de energia. Então, se essa produção de energia não vier de combustível fóssil, a gente está, com certeza, ajudando o planeta de uma forma eficiente. Você tocou num ponto interessante. Em junho desse ano foi divulgado o relatório da BP, que fez uma análise das emissões do mundo. O mundo, em 2018, aumentou as emissões de CO2 em 2% comparados com 2017. O Brasil reduziu em 3,5%. Gente, olha isso. Graças principalmente ao uso mais intensivo do etanol. Sem dúvida. E isso é tão pouco divulgado, né, gente? A gente percebe que tanta divulgação de coisa ruim e a parte boa, olha a conta. O mundo aumentou em 2% e nós diminuímos em 3%. 3,5%. A emissão de gás. E temos também média de produtividade, porque a gente está falando de etanol e de emissões, mas quando a gente fala de também aumento de produtividade, desmatamento evitado, a gente vê que a gente está aumentando a produção sem aumentar a área plantada. Então, quando a gente começa a somar isso tudo, o Brasil tem um modelo muito sustentável, né, Jacir? Sem dúvida. Tem um assunto que você conhece muito bem, que é o Código Florestal, que você nunca ouvi falar. Que você ajudou a construir. Sim. Quer dizer, o Código Florestal, ele precisa ser implementado, porque com certeza ele vai ser outro ponto de referência para o Brasil. Eu entendo que sim, e acho que os tribunais precisam levar um pouco mais a sério, e aqui eu estou reclamando em rede nacional, infelizmente, de alguns juízes, desembargadores, ministros que não reconhecem, mesmo com o julgamento constitucional pelo STF do Código Florestal, tem ainda magistrados que falam, não, mas veja bem, em prol do meio ambiente, a gente vai aplicar outra coisa. O que se não há mais uma outra lei, né? Então, a gente precisa ainda de uma evolução do nosso judiciário para isso acontecer. Esse juiz que interpreta a lei dessa maneira e retarda a implementação do Código Florestal, na verdade, ele está prejudicando o meio ambiente. Sem dúvida. Porque esse Código Florestal já deveria estar aplicado desde 2013. Sim. Então, 2013 já deveria estar sendo aplicado. Então, essa judicialização do processo do Código Florestal retardou em pelo menos 6 anos a aplicação e implementação do Código Florestal, que é um processo muito inteligente
de você contribuir para o meio ambiente. E de valorizar a floresta em pé. Eu digo que é a primeira lei do Brasil que valorizou o que está em pé, no sentido de quem não tem reserva pode compensar para quem tem. Você não pode retirar, de repente, se tiver em Mata Atlântica aquela mata, mas você pode dar um valor econômico, um uso econômico para ela. E o mecanismo de recuperação para as pessoas que estão utilizando da agricultura é diferente, é inteligente. Sem dúvida Então, nenhuma. eu sou suspeita, Jacir. Não, você não é suspeita, você fala com tanto entusiasmo desse assunto. Apaixonada, como sempre, por tudo que faço. Então, e você realmente conhece esse processo e você é uma pessoa que acompanha a implementação desse processo e sabe a dificuldade que está surgindo para que a gente tenha esse programa realmente implementado no Brasil. Eu tenho as minhas ressalvas com relação à não aplicação e quando saiu o RenovaBio, eu temi também um pouco por essa aplicação, porque a gente percebe que toda a inovação no Brasil, ela tem uma dificuldade de recepção pela sociedade, uma dificuldade de recepção pelo judiciário, um questionamento, principalmente por conta do Ministério Público, e aí a gente quer que as coisas rodem, mas a gente vai continuar com essa entrevista daqui a pouco, porque eu sei que você também quer que as coisas rodem aí da porteira para dentro, mas agora é a hora de esclarecer a sua dúvida. Na verdade de hoje, o assunto é desmatamento. É verdade que se eu fui o responsável pelo plantio da árvore, eu não preciso pedir nenhum tipo de licença para retirar esta árvore? A gente vai dar resposta para você no próximo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta a gente continua a entrevista com Jacir Costa, presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, a Federação das Indústrias aqui do estado de São Paulo. É já que a gente volta. De volta com a Ação Sustentável. No primeiro bloco do programa, nós deixamos em aberto a questão do desmatamento. É verdade que árvores plantadas não precisam de autorização para sua retirada? E a resposta é sim, é verdade. Esta é a regra, inclusive que tem numa instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente, que se você mesmo plantou essas árvores e você tem como provar que essas árvores são plantadas, né, que não são árvores nativas, a espécie pode até ser nativa. Um exemplo para clarear as coisas aí. Você está no Paraná e plantou araucárias. É uma espécie nativa da região, mas foi você quem as plantou. Então tem lá um alinhamento ou tem alguma outra forma de você provar que isso foi plantado. Tem o registro de plantio e etc. Não precisa haver licenciamento para a retirada dessas árvores. Você apenas comunica ao órgão que está retirando essas árvores para que você possa transportá-las, mas ela é sim passível de exploração sem nenhum tipo de licença, ok? E se você que está assistindo a gente tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você ouviu por aí é verdade, manda sua dúvida aqui pra gente. É só mandar no nosso WhatsApp, que é o 11 94 258 9183, ou pode entrar em contato com a nossa produção pelo telefone 11 3131 3719. Vamos agora ao Ideia Sustentável. O plantio de árvores nas propriedades rurais como alternativa sustentável de produção é a principal bandeira do projeto Biomas. No semiárido nordestino, a iniciativa já ajuda produtores a recuperarem áreas degradadas, resolvendo aí passivos ambientais e aumentando a produtividade. Olha só. Na Caatinga nordestina, o pecuarista com 50 anos de experiência sabe que o gado criado na pastagem seca não tem alimento farto. A forragem, além do nativo, a gente fabrica um pouco, dá para levar, mas a água é mais difícil. Planta na época da chuva, silo, quando é no verão, na época de estiada, aí a gente dá o gado. Hoje a gente está controlando, né, com o que tem com a quantidade de gado. Uma solução para reverter o problema com o pasto é o projeto Biomas, desenvolvido pela CNA em parceria com a Embrapa. A iniciativa prevê que o produtor continue a usar a área para fins econômicos, ao mesmo tempo em que recupera a vegetação nativa, aproveitando melhor o período de chuva para garantir a oferta de alimento para o gado na seca. O projeto Bioma se propõe a mostrar vários modelos da área, de uso da área, trazendo a árvore como um importante elemento, mas não só a árvore. A gente está aqui numa área onde é testado um sistema agroflorestal, onde o produtor traz
a árvore e traz espécies forrageiras para que ele consiga, dentro de um curto tempo de produção, porque a gente está na Caatinga, ele tem 3 meses de chuva. Para atingir os objetivos, uma das propostas é o sistema agroflorestal. Nele, a cada 15 metros, são plantadas árvores típicas do bioma, como angico, sabiá, mufumbo, umbu, pau-branco. Este outro intervalo é ocupado por forrageiras, como leucena e gliricídia, ideais para a fabricação de silagem. No sistema agroflorestal, as plantas se beneficiam do sombreamento das árvores, o que diminui a evaporação da água na seca. A gente trabalhou aqui com culturas, com plantas que elas já, na sua avaliação por si, já passaram por uma avaliação que são resistentes, principalmente a questão da falta de chuva, a escassez de água. Enquanto que o produtor ainda não tem essa preocupação ou não tem a disponibilização dessas sementes, no caso do plantio dele. Enquanto as forrageiras garantem alimentação para o gado, as árvores garantem a conservação da biodiversidade regional. O principal resultado do projeto Biomas na Caatinga é a recuperação da pastagem degradada. Antes, o solo não tinha cobertura vegetal, fator que impedia o acúmulo de nutrientes e fazia proliferar plantas invasoras. Uma situação parecida com o que a gente está conseguindo ver por aqui, né? A ideia era fazer com que esse panorama mudasse. E mudava como? Qualquer ideia fundamental. Se a gente incorporasse a árvore no sistema, a árvore poderia se prestar muito bem a dois serviços razoáveis, né? Um deles, aumentar a quantidade de biomassa, aumentar a quantidade de nutrientes no solo. E a outra coisa, quando você pensa em sistemas que envolvem a necessidade de inserção de animais, é o sombreamento. Com a recuperação pelo sistema agroflorestal, o produtor rural tem um modelo capaz de resolver os passivos ambientais apontados no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. E as espécies plantadas ainda vão servir de renda extra na colheita dos frutos, forragens para silo ou obtenção de madeira. Tem esses plantios de sabiá, que é outra coisa também que é uma fonte de renda muito boa, né? E tem além da rama que a gente utiliza para o gado, tem a estaca. Propostas sustentáveis podem ser utilizadas por produtores rurais de todas as partes do país, com respeito às características de cada região. Na plataforma Web Ambiente, as pesquisas do projeto Biomas estão disponíveis para auxiliar a tomada de decisão no processo de adequação ambiental. Ali, o produtor ou o técnico do Senar ou o técnico da extensão, que é quem faz essa ponte entre a pesquisa e o produtor, vai ter as informações básicas de quais espécies usar, quais os modelos usar, para que o produtor consiga, de fato, em 20 anos, ter essa adequação ambiental e produtiva da propriedade rural. O projeto está presente nos 6 biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. São ações como esta que ajudam o Brasil a produzir e conservar o meio ambiente. Levando para essas propriedades, através dessas linhas de crédito incentivo, o replantio de árvores, né, melhorando a nossa floresta nativa e, ao mesmo tempo, essas árvores poderiam ser comercializadas de uma maneira, né, racional, né, usando, né, a tecnologia e, ao mesmo tempo, o respeito ao meio ambiente. E a gente volta a conversar com o Jacir Costa. O Jacir é do COSAG, o Jacir é da Tereos. Vamos falar um pouquinho da Tereos? Vamos. A Tereos é um grupo francês que tem várias usinas aqui no Brasil, é isso? O Tereos hoje é o segundo... É Tereos, gente, tem que falar francês, é Tereos, né? Tereos é como se pronuncia. Tá. A Tereos é um grupo francês, uma cooperativa, que hoje está implantada em 17 países com unidades industriais. Certo. Hoje é o grupo açucareiro mais internacionalizado do mundo e estamos em 4 continentes, com atividade industrial em 4 continentes. Aqui no Brasil, nós somos o segundo maior produtor de açúcar.
e no mundo nós somos o terceiro maior produtor de açúcar. Puxa vida, são números, né? São números relevantes e aqui no Brasil, todas as nossas unidades localizadas no estado de São Paulo, onde nós concentramos as nossas operações com 7 usinas e também temos aqui uma unidade de amido que processa milho e mandioca. A mandioca, nós também temos plantio de mandioca próprio, integrado a essa cadeia produtiva. Nossa, é uma empresa completamente internacionalizada, como você falou, mas uma coisinha me chamou a atenção. É uma cooperativa? É uma cooperativa, são 12 mil cooperados. Uau! E é interessante que essa cooperativa, ela sempre foi pioneira na sua internacionalização. A Terreos foi o primeiro grupo da Europa Ocidental a investir na Europa Oriental após a queda do Muro de Berlim. Nós investimos em uma usina na República Tcheca. Hoje nós temos 3 usinas lá. Olha, que inovador, né? Que quebra de paradigma naquele momento, que era um momento dele super delicado. Sem dúvida. E de acreditar na Europa Oriental, né? E aqui no Brasil nós também fomos o primeiro grupo estrangeiro a investir no setor sucroenergético. Nós iniciamos o nosso investimento no ano 2000, no investimento junto com o Grupo Cosan em 4 usinas. Essas 4 usinas hoje fazem parte do Grupo Raízen. Ah, que agora ficou a Raízen, né? Exato. Que era da Cosan. A Cosan dividiu, né? Na verdade, acho que ficou Raízen para um lado, Cosan para o outro, cada um cuidando de uma coisa. Não, o que tem, a Cosan é acionista da Raízen em 50%. Ah, certo, certo. Os outros 50% é da Shell. A Terreos tem estrutura de cooperativa e uma curiosidade, ela é francesa. É uma cooperativa francesa. É uma cooperativa francesa. O sistema de cooperativa fora é similar ao sistema cooperativista aqui no Brasil? Bom, a França tem uma tradição muito grande no cooperativismo, né? Ela tem uma tradição de mais de 100 anos no cooperativismo. Então, eu acho que tem mais história do que o nosso cooperativismo aqui no Brasil, que é um cooperativismo que tem 40, 50 anos. Sim. Então, já passou por algumas fases que ainda não está passando aqui as cooperativas. Uma fase muito importante é a sucessão. Aqui Nossa, aqui no Brasil a coisa está feia. Não, aqui ainda está no processo ainda de primeira ou de segunda geração de dirigentes, né? E esse processo é sempre um processo de aprendizado, mas nós temos um intercâmbio muito importante, tanto com a OCB, a nível nacional, ou com a OCESP também, aqui dentro do estado de São Paulo, no intercâmbio de troca de experiências e o cooperativismo hoje aqui no Brasil é um modelo já implantado e com sucesso. Não, bem consolidado. A gente vê as cooperativas implantadas no Paraná, em Santa Catarina. Eu ia dizer, o meu estado é um estado exemplo de cooperativismo. No Rio Grande do Sul, indo para fronteiras novas, né, se expandindo, e também no estado de São Paulo. Aqui em São Paulo é muito forte. Essa coisa da parte da sucessão aqui no Brasil, a gente tem visto bastante problemas com relação a isso, porque as empresas são muito familiares. E essa sucessão, ela não se dá de uma forma muito fácil. E eu acho que nós temos um agravante. A gente tem essa coisa da pessoa jurídica ou da pessoa física. Estava discutindo agora há pouco a respeito de decisão que a gente tem visto que agora os juízes estão admitindo recuperação judicial de pessoa física produtor rural. E eu acho que isso é uma tremenda confusão jurídica, isso não vai dar certo. Mas, enfim, é a tendência dos tribunais aceitarem isso. E eu sempre digo que conversar com pessoa mais velha é bom, porque a gente não precisa errar tudo, né? A gente precisa ver o que já erraram para a gente poder não errar. Então, falar com o sistema cooperativista da França, que já passou por alguns processos para que a gente possa se economizar, acho que a gente acaba crescendo bastante nesse sentido, né? Nesse sentido, o Brasil avançou bastante. Por exemplo, o Roberto Rodrigues, ele foi presidente da Associação Internacional das Cooperativas. Então, ele pôde
ver como cooperativas de outros países funcionam. E esse intercâmbio, hoje, ele está muito fluido entre as cooperativas a nível mundial. Então, eu acho que é um processo que está evoluindo. O Brasil, eu acho que está no bom caminho. Os dirigentes da OCB são muito competentes. O espírito dentro das cooperativas hoje, eu acho que é bastante produtivo e está numa evolução constante, principalmente no que se tange à gestão das cooperativas. Dentro da Terreose, esse otimismo impera? Você acha que existe? Porque teve uma estremecida entre a França e o Brasil nessa coisa aí da época da queimada da Amazônia. Enfim, isso chegou a atingir o grupo? O agricultor se entende com o agricultor, né? Então, o agricultor, que é o nosso cooperado, ele sabe os problemas que o agricultor aqui também passa. Então, o agricultor tem os mesmos problemas aqui na França, não muda os problemas. No mundo inteiro, todo mundo rezando para chover, rezando para parar de chover. De olho no preço, de olho ver se o governo não atrapalha muito e caminhando a vida. Não, é exatamente isso. E as usinas da Terreose, a gente passa, muitas delas lá na região de Ribeirão Preto, onde eu moro, a gente percebe que são sempre com muita inovação, sempre com muito cuidado, de gestão mesmo, a parte de cuidados com o que vai fazer o próximo passo. E é uma coisa que eu acho que vem um pouquinho da Europa, porque o Brasil ele é um pouco mais, vamos fazer e aí a gente vê como é que faz. E essa previsão é um pouco mais europeia. Tem um ponto bastante importante, nós estamos fazendo um trabalho para a indústria 4.0. O projeto piloto no grupo foi no Brasil. Olha que então, bacana. E depois de implantado aqui no Brasil, agora a gente está levando para 3 usinas na França que vão seguir, aprender com a experiência brasileira de implantação. No Brasil tem uma grande vantagem, é mais fácil implantar as coisas. É verdade, é verdade. A gente é aberto, né? A gente é animado com as novidades aqui no Brasil. A gente está falando em economia circular na agricultura. A gente vê na agricultura hoje aqui no Brasil o avanço que teve com a tecnologia. Não, é sensacional. A gente que vai nas AgriShow, né, Jacir? A gente vê o trator andando sozinho já há 3 anos atrás. Eu tive a oportunidade de participar ontem de um evento em São Carlos, da Embrapa Instrumentação, o Ciagro. Muito interessante, vários exemplos de inovação, várias startups inovando. Eu acho que o Brasil ainda tem a possibilidade de dar um grande salto no que se refere ao desenvolvimento da agricultura 4.0. E a inovação tecnológica vem vindo aí, ó, gente, tá bom o papo, mas a gente vai a um intervalinho, bem rapidinho, e na volta eu continuo a conversa aqui com o Jacir Costa, já que a gente volta. De volta com Ação Sustentável, estou recebendo aqui hoje o presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, o presidente do COSAG, Jacir Costa. Me fala um pouquinho do COSAG, Jacir. O que é o COSAG para o nosso produtor entender? A gente que frequenta bastante, gente, o COSAG, ele se reúne toda primeira segunda-feira do mês, né? Exatamente. As reuniões são sensacionais, porque é sempre muita gente boa falando lá, mas conta para mim, o que é o COSAG? Bom, o COSAG, como você disse, é o Conselho do Agronegócio da Fiesp. Iniciou em 2005, com o primeiro presidente foi o Roberto Rodrigues. O Paulo Scaff percebeu que não existe uma indústria da agroindústria sem a agricultura, então essa integração entre a agricultura e a indústria é fundamental. E aqui no estado de São Paulo é bastante pujante, a gente vê as usinas de açúcar, a gente vê as indústrias de suco de laranja, a gente vê as indústrias de óleo vegetal, os frigoríficos instalados no estado de São Paulo. Então, essa integração já existe e é facilmente verificável por quem vai para o nosso interior de São Paulo. Trazer o agro para dentro foi um ato importante, ele trouxe da melhor forma possível com o Roberto Rodrigues. O Roberto Rodrigues foi sucedido pelo João Sampaio
e eu sucedi o João Sampaio em 2016. Quantos anos de presidência para cada? Não tem um prazo definido, porque ele é renovado todo ano. Ah, então, entendi. Todo ano o João, que quis se dedicar mais às suas atividades e pediu para... que já tinha dado a contribuição e achou que já estava na hora de passar a sucessão. Então eu assumi em 2016, tem sido muito gratificante. Nós temos feito painéis muito importantes. Esse ano, para dar alguns exemplos, nós tivemos lá a presença da ministra Tereza Cristina, em maio. Nós tivemos o ministro Bento e o ministro Ricardo Salles para falar do RenovaBio junto com a indústria automobilística. Foi um evento também bastante importante. Nossa, sensacional essa integração. Nós tivemos o embaixador da China com o presidente de 3 companhias, inclusive do banco chinês que está aqui, que é o Industrial Commercial Bank of China, o ICBC, que é um banco bastante importante com uma atuação no agronegócio. 60% dos negócios desse banco hoje estão no agronegócio. 60%? 60%. Esse foi um painel também que clarificou, que explicou a China, a ambição da China no que se refere ao agronegócio brasileiro. Acaba sendo um espaço onde vocês conseguem integrar esses players que deveriam sentar em algum lugar, e acaba sendo o COSAG. Exatamente. Em outubro, nós discutimos financiamento para o agronegócio. Foi um momento muito importante, porque tinha acabado de ser editado a MP do Agro. MP do Agro. Então, nós... Até março ela está aí viva. Exatamente. E vai ficar. Eu Amém. Acho que, não, vai ficar. Se o pessoal não ficar colocando penduricalho lá dentro, né? Não. Porque deputado tem uma mania que não pode ver uma MP que sai achando que é árvore de Natal pendurando bolinha. MP do Agro, foco, ela é ótima. Por favor, parlamentares, não encham de coisas que não precisa. Mas de qualquer forma, é muito benéfico. Foi explicado, e nesse painel estava o presidente de Santander, o Sérgio Rial, e estava também o presidente da B3, que falou do mercado de capitais, que hoje é outra forma muito importante de captação de recursos. E que ficou muito efetiva para os produtores que antes não tinham, né? Era uma coisa que cresceu e hoje está quase que eu não diria uma concorrência, porque é outra linha, mas está ali do lado dos financiamentos bancários. E, por fim, nós fizemos esse mês também uma discussão sobre compra de terra por estrangeiros. Foi uma discussão muito rica. Isso, está pegando também. Nós tivemos, da parte jurídica, o ministro Torquato Jardim, que falou da parte constitucional disso, a visão dele. Depois, uma exposição brilhante do André Pessoa. Que é sensacional. Que é sensacional. E a conclusão foi dada por um colega seu, da Sociedade Rural Brasileira, que é o Francisco Godoy. Doutor Francisco, Chiquinho de Godoy Bueno, que é ótimo também. E aí foi uma conclusão, um debate riquíssimo, porque lá nós tínhamos em torno de 30 presidentes de empresa e várias empresas de terras, né? Estava lá o presidente da Brasil Agro, estava também o presidente da Radar. Então, houve uma discussão bastante rica, um debate bastante rico, com uma conclusão difícil. Consistente. Agora eu vou perguntar qual foi essa conclusão. E agora nós vamos... Eu não posso ainda falar, porque vai ser uma posição da Fiesp. Vai ser uma posição. Eu vou levar o que nós decidimos ao Conselho Estratégico da Fiesp, para que seja ratificado, e aí sim vai ser uma posição oficial da Fiesp. Olha que importante. E existe hoje, está no Senado, na mão do senador Irajá Abreu. O Irajá Abreu fez a lei, o projeto de lei. O projeto é dele. E hoje a relatoria está com o Rodrigo Pacheco. Olha lá. Nós estaremos com o Rodrigo Pacheco em fevereiro para levar para ele a conclusão da oficial Fiesp. Da Fiesp. Exatamente. Que por enquanto a gente não pode ter, mas eu te garanto que assim que tiver, o nosso Ação Sustentável vai levar para você. Porque qual que é a influência? Todo mundo fala assim, não, mas tudo bem, compra de terra para estrangeiro acaba não tendo nada a ver comigo. Tem tudo a ver com você.
Porque se nós no Brasil tivermos uma posição, e me corrija se a sua opinião for outra, Jacir, mas se nós tivermos uma posição aqui de que nós realmente vamos abrir, o Brasil é gigantesco, nós temos aí dimensões continentais, que nós vamos dar a chance de outros países, outros grupos, outras empresas adquirirem terras no Brasil, investirem em tecnologia aqui dentro, para produzindo aqui, acabar beneficiando aqui. A gente vai puxar a nossa indústria para cima, a gente vai puxar o nosso preço de terras para cima, nós vamos dar um outro tipo de salto. Eu acho que realmente a gente está tentando reinventar a roda quando fala que não pode, porque tem outros países que também já passaram por isso, países mais velhos que nós, né, que já passaram por isso e que acabaram achando o caminho de manter a sua soberania, de colocar regras e limites, mas que não fecharam a porta. O que é importante saber é que o agronegócio hoje brasileiro tem uma participação importantíssima de filhos ou netos de imigrantes. Então, se você pegar os sobrenomes que estão no agronegócio, italiano, alemão, japonês, tem todas as nacionalidades e que fizeram esse desenvolvimento do agronegócio. Então, isso já está na nossa cultura. Eu acho que é uma questão só de colocar os limites que são necessários. Sim. Os limites, regra do jogo, né? A regra do jogo. E aí a gente ter recursos para investir no desenvolvimento da nossa agricultura. É isso mesmo, gente, é isso. Não dá para reinventar a roda. Esse é o terceiro bloco da nossa entrevista. Depois, se você perdeu a entrevista, eu vou te passar um jeitinho de ver de novo. Mas a gente ainda quer conversar com o Jacir a respeito de perspectivas. A gente está no final do ano, não sei se ele está otimista, se ele está pessimista. O Jacir, como é uma pessoa que está no COSAG, que está à frente desse grupo Terreos, agora aprendi a falar, que tem essa visão, eu acho que é muito bacana para a gente ter aí a sua visão da perspectiva 2020. Mas eu vou passar no próximo bloco para o nosso produtor rural, porque agora a gente vai para mais um intervalo, não saia daí. Estamos de volta com o Ação Sustentável, recebendo de novo aqui, vou dizer para você quem que é a pessoa que eu estou entrevistando hoje, é o presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, Jacir Costa, e ele também é diretor executivo do grupo Terreos, que é uma cooperativa francesa. Olha só, cooperativas aqui no Brasil, gosto de cooperativismo. Jacir, com tudo isso que aconteceu, 2019 foi um ano pesado, né? Foi um ano que a gente teve inseguranças lá no começo, quando esse governo assumiu. A gente teve uma renovação de 50% da Câmara dos Deputados, de 80% do Senado. Mexeu em Câmara, em Frente Parlamentar de Agropecuária, e aí começaram as reformas, veio reforma trabalhista, veio reforma... A trabalhista já tinha vindo e a terceirização já mudou bastante o nosso agro, mas veio reforma de Previdência, começou a se falar em reforma tributária, altos e baixos, né? Vai dar certo, não vai dar certo, a política econômica parece que acabou aí dando Deu certo, mas a gente está com o dólar em alta. Qual que é a sua leitura disso tudo, de como foi e do que vem? Coisas importantes. O Brasil teve grandes conquistas, né? Eu acho que a reforma da Previdência foi uma grande conquista do povo brasileiro, porque está possibilitando a coisa mais importante que a gente está vendo agora, que é a queda dos juros. A gente está vendo juros civilizados. Para quem começou com uma Selic de 14,5%, a gente está Para quem já teve 40 de Selic. Então, nem fui para trás. Estou falando do começo desse ano. Para quem já teve 40 de Selic, ver os juros no nível que está, né, deve ser... Nós devemos ver aí uma Selic de 4,5%, brevemente. Civilizada, é o que você falou. Então, isso já foi muito benéfico para o Brasil, porque isso com certeza vai estar incentivando investimentos. O dólar é também uma consequência disso, porque antes você tinha o capital parado, ficava rendendo juros sem você correr risco. Com aquele juro altíssimo, qualquer renda fixa você estava feliz. Qualquer renda fixa. Então, o que acontece? Vinha o dinheiro de fora, aqui no Brasil, para aproveitar os juros para depois retornar. Não precisava de risco nenhum, né? Não precisava de risco nenhum. Então, esse dinheiro está voltando, está certo? Porque a população brasileira já não está pagando esse custo.
E esse dinheiro está indo para onde deve ir, para investimentos, para aplicação em ativos importantes. Eu participei de um almoço que estavam lá em torno de 18 empresários de diversos setores. Tinha de tecnologia, tinha bancos, tinha setor imobiliário, tinha do setor automobilístico. Então, cada um falou das suas perspectivas. De um modo geral, de uma forma prudente, otimista. Quer dizer, pé no chão, mas acreditando. Mas acreditando. Então, a gente está vendo que o representante do setor imobiliário, o empresário do setor imobiliário que estava lá presente, ele disse que São Paulo já não tem mais estoque de imóveis. Que tinha ficado parado um monte de imóvel fechado por aí, né? Ele falou que já não tem. Ele falou que o estoque hoje existente de imóveis está em 5 meses, quando o normal é ter 12 meses de estoque. Olha que bacana. Então as vendas estão aceleradas, por quê? Porque o dinheiro saiu do banco, saiu de aplicações financeiras e está indo para ativos. Então isso está gerando já empregos no setor imobiliário, que é um setor que emprega bastante. Muito, sempre. E emprega hoje quem está precisando de emprego, tá certo? Então, a gente está, vamos dizer, numa perspectiva positiva. É claro que essa bolha imobiliária ainda está muito restrita a São Paulo, mas ela vai acabar se espalhando para outros estados. Não, começa aqui, né? Um efeito dominó. De onda, dominó, que vai atingir o restante do país. Então, eu senti os empresários otimistas, dentro, logicamente, de uma prudência, o pessoal de banco já se preparando para uma competição que os bancos não tinham. Então, tem um Banco Central que está criando uma competição importante. E a competição é sempre saudável para o consumidor, né? Sem dúvida, e principalmente no setor financeiro, que vai propiciar investimentos. Lógico. Então, que vai financiar consumo, que vai financiar investimento. Então, isso eu acho que é um passo bastante importante que o Brasil está dando. Então, eu acho que está no caminho certo. A gente está vendo... Você acha que isso reflete no agro direto? O agro viveu, independeu disso até agora, né? Porque ele sempre foi positivo, né? A gente sempre brinca que quem puxou sempre essa balança comercial, esse superávit, quem sempre puxou o PIB para cima foi o agro. O agro o agro brasileiro foi beneficiado por duas coisas que aconteceram no mundo. Um foi a migração da zona rural para a zona urbana, principalmente na China e na Ásia. Isso trouxe novos consumidores. Então, diminuiu gente para plantar e aumentou gente para comer, né? E comer produtos mais industrializados com maior poder aquisitivo aumentou o consumo de proteína. Quando você aumenta o consumo de proteína, você aumenta o consumo de grãos, a produção de grãos. Sim, porque para fazer a ração da proteína. Eu brinco que o frango é o milho enlatado e envelopado por penas. Faz sentido. Porque você precisa exatamente para produzir 1 quilo de frango, 9 quilos de milho. Ou seja, você vai aumentar a produção de milho aumentar o frango. Você vai aumentar a produção e isso está levando. Ele foi beneficiado por isso e foi beneficiado agora, recentemente, pela febre suína africana, que atingiu fortemente a China. E que dizimou boa parte a granja suína dos chineses. Então, isso trouxe uma expectativa, uma perspectiva para o agronegócio que independeu da economia brasileira. Agora, eu acho que o agro vai ser beneficiado também pelo crescimento da economia brasileira, particularmente o nosso setor, o setor de etanol. Nós tivemos esse ano de 2019 um crescimento de consumo de combustíveis ao redor de 4%, sendo que o etanol ganhou o market share e o etanol cresceu o consumo em relação a 2018 em torno de 20%. Olha, eu acho que primeiro que o aumento de consumo de combustível é um reflexo da melhora da economia, mas o etanol eu acho que é consciência. É consciência também, e teve, vamos dizer,
Uma parte, sim, é consciência ambiental e a outra parte também é a vantagem econômica que o etanol propiciou esse ano ao consumidor. Claro, ficou bem diferente. Se o governo não atrapalha, como diz você, para ficar subsidiando gasolina, a gente consegue um preço mais justo de etanol. Mas eu acho que esse governo está no caminho certo nesse aspecto, porque o primeiro passo foi a privatização, que hoje a Petrobras tem só 37% da BR, a venda das refinarias que vão ocorrer no ano que vem. Isso vai dar um ambiente de competição muito mais interessante, saudável, e a gente já não vai ver aqueles controles artificiais de preço que impuseram uma perda enorme para a Petrobras e particularmente para o nosso setor sucroenergético. O seu setor sentiu isso de uma forma muito injusta, na verdade, né? E dolorosa. Eu imagino, não, teve um momento aí, teve um ano, 2017, nós tínhamos 40 usinas fechadas. Nós tivemos quando iniciou o congelamento de preços de combustível 2012 até o ano passado, o fechamento de mais de 80 usinas. Gente, olha isso, é impossível. Olha a estrutura necessária para se fazer uma Você usina. está falando nisso, uma usina emprega em torno de 3 mil funcionários, você está falando de mais de 200 mil empregos diretos. Com esse impacto que fez com que isso, falar em acabar a queima, enfim, nem vou entrar nisso, porque nosso tempo acabou. Quero te agradecer profundamente a sua delicadeza de sempre, a sua gentileza de sempre, de dividir com a gente aqui seu conhecimento. Te agradecer por estar a serviço. Você está lá no COSAG, a gente sabe que isso dá trabalho, mas muito obrigada pelo papel que você tem junto ao agro brasileiro. Obrigado, uma honra estar aqui com você. Obrigada, muito obrigado, querido. Um ótimo 2020 para você. Gente, olha só, o Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo desse programa, esse é o segredo. É só acessar a nossa página lá na internet, www.tvterraviva.com.br ou no aplicativo do canal disponível no Google Play. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável.